Frino, ontem, Yuri e eu, a gente começou uma discussão. Discussão não, uma troca de ideias, Bonito. né? Uma troca de ideias relacionado ao uso da inteligência artificial como auxiliador na sua escrita e como algumas pessoas elas entendem que isso torna você menos escritor do que deveria ou até um não escritor, porque você não está usando sua própria criatividade para fazer 100% do livro. Logo, você não confia no teu Cara, taco para poder descrever uma situação, para poder fazer a correção ortográfica ou para seja lá o que for, até para uma discussão de ideias. eu acho que é válido usar a IA como assistente, mas neste caso, eu acho que não faz muito sentido, cara. Não sei, É, eu acho que você tem que ter uma, sabe, tipo, manjar um pouco ali pra conseguir. Não sei, na verdade, não sei. Eu acho que então, na verdade, acho que na verdade a IA vai tipo, usada nesse sentido, vai conseguir fazer com que mais pessoas escrevam, tá ligado? As ideias delas, colocar as ideias delas é, no papel. papel, no papel entre aspas, Sim. é, de forma que qualquer pessoa consiga ler e que não tenha tantos erros assim, sabe? De gramática e tudo mais. Eu entendo o seu ponto. A questão para mim é o seguinte: tipo, você não conseguir escrever de fato, você não vai ser um escritor. Hum, Se você não sabe desenvolver um parágrafo, se você não sabe fazer uma descrição de cenário, se você não sabe fazer pelo menos a personalidade de um personagem, cara, tu não é um escritor. A questão é, se você consegue fazer isso, na maioria das vezes, mas de vez em quando você trava, não há problema de você utilizar a inteligência artificial para você destravar. Claro que você vai ter a etapa de revisão do que ela fez, mais adequação ao seu estilo de escrita, porque nem sempre a IA ela vai conseguir sim. descrever da mesma forma que você. Então você tem as Sim, nuances por trás. nisso eu concordo com você. O que eu quis dizer mais vezes é que a IA vai, assim, não só como na escrita, mas como em qualquer área, ela vai trazer mais amadores, tipo, amadores melhores, sabe? Tipo, como já tem acontecido muito no mundo da programação, por exemplo. Tem muita gente trabalhando com programação que não sabe programar de fato, mano. Usa muito IA, tá ligado? Se você tirar a IA do Sim. cara não faz nada. Ah, eu sou assim, mano. Então, Mano, uma preguiça de pensar pra programar, tá ligado? tá vendo, cara? Eu até sei fazer Do as mesmo coisas jeito, tem ali, muita mas. gente que tem preguiça de pensar e escrever, mano. Sim, a questão da programação, eu concordo que você pode utilizar mais do que em qualquer questão artística, porque eu acho que a arte Sim, tem aquele tesão em você fazer, tá ligado? É um tesão gostoso você pegar e sim. escrever, você desenhar, pá, tem toda a cena do Detroit, do cara tocando violão. Exato, Aqui é a música exato. humana. Não, mas acho que tem toda a questão da arte em si, tá ligado? De colocar emoções numa forma, tá ligado? Seja ela em música, ou papel, ou em tinta. Sim. Então, quando você faz uma IA fazer isso, não é um negócio que não tem emoção, tá ligado? Ela vai só trazer coisas ali que ela aprendeu que soam harmoniosas, que soam certas, e é isso. E, tipo, vai parecer bom porque ela foi feita pra ser agradável, tá ligado? Tanto aos olhos quanto ao ouvido. Mas Completamente. não necessariamente eu acho que pode ser chamada de arte, talvez, né? De parte de É. IA, sabe? Então, Toquito, caso você não esteja ganhando dinheiro com esse texto, tudo bem. Mas se você estiver ganhando dinheiro, daí não tá tudo bem. Eu não sou desse princípio, cara. Tipo, depende da quantidade que você usa. Uma coisa, um argumento que eu utilizei com o Yui ontem. Se você pede pra IA, faça um livro, escreva, sei lá, 2 capítulos pra mim, da maneira como Stephen King escreveria um livro sobre carro da Ferrari feio te assombrando. Ponto. Aí ele vai lá, escreve e você pega e publica. Isso daí já é plágio, porque você fez a IA escrever todo o seu trabalho. Se você só utilizá-la como um auxiliador para vendo essa parte, não sei como avançar, me dê ideias. Revisa esse parágrafo aqui para mim, porque não sei se ele tá bom o suficiente. Dê sugestões. Ou até como é que eu desenvolvo a personalidade. Como é que eu descrevo Até que o meu personagem porque. tem essa personalidade?
Até porque também quando você faz isso, você adiciona personalidade, né, à obra, cara. Tipo, o jeito que o Stephen King vai escrever descrever um personagem, descrever uma cena é diferente de outro escritor, tá ligado? Sim, completo, mano. A principal frase que a pessoa usou foi: plágio é crime. Se você mandar IA escrever por você, você não é um escritor. Cada um tem o seu próprio estilo de escrita que muitas vezes foi desenvolvido ao longo dos anos. Não se comparem. E outra garota começou assim: tá, mas eu escrevo e peço pra IA corrigir. Tá errado? E teve gente que falou que sim, tava errado, e outros que falaram que não. Então, entra naquele ponto que eu falei. Se você pede pra escrever um livro inteiro, acabou, tu tá errado. Tu tá plagiando de alguma forma, porque ele tá utilizando uma escrita de alguém que foi usado no treinamento da inteligência artificial para ela escrever daquela forma. Agora, usar no exemplo ali da correção. Pô, a mina tá certa. De todo jeito, você vai mandar o seu livro, se você for pelos meus normais, meus É tradicionais, melhor verdade. dizendo. Você vai mandar seu livro, vai ter um cara, o editor, que ele vai olhar tete a tete e vai fazer as correções. A IA vai fazer a mesma coisa. Ela é o leitor que vai corrigir teu livro. Ainda bem que eu tenho professores profissionais no teatro e quando eu vou fazer um roteiro peço ajuda a eles. Então, eu parto do princípio que quando você está estudando, você precisa botar a mão na massa. Se você está fazendo roteiro, você tem que ir lá e fazer, você não pode utilizar a ajuda de IA em nenhum momento, você tem que usar a ajuda de pessoas mesmo. Se você está estudando na escola, fazendo trabalho, esse tipo de coisa, você tem que você mesmo fazer. Por quê? Porque você tem que aprender o básico, você tem que aprender mais ou menos como que é o seu método de trabalho, para que você consiga, no momento que utilizar a IA para auxílio, você consiga revisar de forma adequada e adequar aquilo pro que você está fazendo. Se você só pedir para a inteligência artificial fazer, você está criando, você está sendo apenas um amador bom, que nem o Furino falou. Isso não é legal. Isso não tem sentido. Você vai acabar perdendo. é, Fazer isso cria uma camada na sociedade de pessoas que não sabem o que estão fazendo, mas ainda assim fazem porque elas têm uma boa ferramenta que ajuda. É a mesma coisa de calculadora. Por que, que na escola a gente não deve utilizar calculadora no início e só pode começar a utilizar depois? Ah, mas eu tenho a calculadora aqui, ela faz conta de somar, subtração, multiplicação para mim. Por que que eu tenho que pegar o papel e caneta e fazer? Porque você precisa aprender como que funciona para você saber utilizar a calculadora corretamente. Então você tem que aprender o básico, bem feito, tem que aprender direito, para você chegar no ponto de utilizar a ferramenta que vai te permitir fazer o cálculo mais rápido. E aí, algum ponto aí, Frida? Cara, eu concordo 100%, 110% com tudo que você falou, cara. O cara, sem nem prestar atenção, só falou, bora, é isso. É, Como que. nada não, nada não. Então, eu também discutimos o ponto do povo reclamar sobre inteligência artificial e que preferem ler fics de IA do que feitas totalmente por humanos. Ah, sim, sim. Teve esse ponto porque como a inteligência artificial ela escreve direito, tem pessoas que não sabem escrever, tá ligado? É... tem aquelas fanfic de K-pop. Eu estava em casa, do nada chegou o Jimin, olhou pra mim, vamos pra Coreia, me pegou no colo e me levou. Essas fanfic. Caralho, Não, tem, caralho. tem esse nível, tem esse nível. A inteligência artificial, pelo menos se ela for escrever uma fanfic, ela vai fazer decentemente, como se fosse realmente um livro. Então vai ficar mais prazeroso de ler, porque não vai ser um negócio besta desse jeito, com erros de português, enfim. Então realmente, algumas pessoas vão Tenebroso. preferir ler alguma coisa feita por IA, porque vai estar bem feito, do que alguma coisa feita por um leigo que não sabe nem o que tá. Que não sabe nem escrever direito. Ai, cara. É, Tenebroso, mano. é. Essa questão da correção, comentário que se tu pedisse pra IA corrigir, ele acharia erros inexistentes pra dizer pra você. Tipo, Será que funciona? Será que isso é real? não.
Eu acho que pode acontecer, mas não sempre. Porque assim, se você colocar no, na IA e ela começar a te falar, ó, tem erro aqui, 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 você vai olhar para aquele erro e vai falar, não faz sentido. É só. Basta você ler. Basta ler. Se você lê livro pra um caralho, você vai saber o que tá certo e o que tá errado. Porque você vai bater o olho no que a IA tá falando e você vai ficar tipo, ok, isso daqui não faz o menor sentido. Agora, se você é um energúmeno que não lê e só quer começar a escrever, aí realmente, porra, aí tu tem mais é que se fuder mesmo, porque você não tá você não sabe nem ler, você não tá nem pegando um livro na mão ali pra ler, e você quer escrever alguma coisa, porra, que a IA te passe tudo errado mesmo que você não vai nem saber corrigir. Isso que é foda. Mano, Mas aí também tem a diferença, né, de você usar IA com ferramentas e você usar pra substituir seu cérebro, né? tem, sim, não dá pra utilizar a IA pra ser um substituto do seu cérebro. E é esse o ponto que eu toquei quando eu falei que você tem que aprender o básico. Você tem que aprender o básico da Sim, escrita pra você ser um escritor. Mesmo que você utilize IA como ferramenta. É a mesma coisa da matemática. Você tem que aprender a matemática básica pra você chegar no ponto de utilizar a calculadora como ferramenta. Porque senão você vai ser só um idiota. exato. Até porque se a gente não aprendesse o básico, a calculadora falasse que 2 mais 2 é igual a 5, a gente acreditaria. É, Exatamente esse é o ponto. Exatamente esse é o esse é o ponto. ponto. Aí isso daí corrobora com o que você falou anteriormente ali dos erros inexistentes. Se você chega num erro inexistente que a IA fala, ah não, mas tem esse erro aqui, basta ler o que a IA falou que é erro e você vai falar, mano, isso daqui não faz nem sentido. Então, Exato, cara. no fim, pode usar IA, tá tudo bem, tá tudo bem. Você, escritor de TikTok que fala que IA é ruim, você, artistinha aí que odeia inteligência artificial porque agora você não consegue mais cobrar 500 pila pra fazer um desenho 12 por 12, cara, calma, baixa a bola, tá de boa. A IA chegou pra democratizar, descentralizar, pra deixar tudo mais fácil, e é Você acha isso. que, tipo, ganhar dinheiro com coisas feitas por IA? Você acha que isso é considerado crime ou não, cara? Por exemplo, tem muita gente, mano, tem um número absurdo de gente que ganha dinheiro vendendo e-book feito por IA, cara. É isso eu acho errado. Esse é o ponto. Tipo, você tem que escrever. Se você joga, Exato. se você joga pra IA pra fazer a porra do livro do gato, aí tá de sacanagem. Você sabe qual que é o livro do gato, não sabe? Eu sei. E é incrível, tá? Que, É o uma cara foi um merda, gênio. é uma Desculpa, merda. o cara foi um gênio, mano. O cara Mano, simplesmente falou, mano, vou fazer, vou ganhar dinheiro em cima de cada pessoa que não tem cérebro no mundo. E ele fez. cara, se você é uma A pessoa. gente a gente tá falando do mesmo livro do gato, A cara. gente tá falando do livro que as páginas são miau, miau, miau. É esse mesmo. É esse É, mesmo. Mano, o a cara gente. foi um gênio. O Cara, cara foi um gênio, mano. O cara falou, mano, um monte de idiota vai querer comprar um livro que não agrega porra nenhuma, que só tá escrito miau. Eu vou ganhar dinheiro com isso, mano. gente, a pessoa que comprou a porra do livro do gato, que só tem miau, miau, miau escrito, vai tomar no seu. Ok? Você. Não tem amor ao seu dinheiro, cara. Não faz sentido, cara. Não faz sentido, mano. A pessoa que compra um livro que tá tudo escrito miau, ela só quer se aparecer, mano. Ela só quer colocar a porra do livro da estante, vai chegar uma pessoa, nossa, que é esse livrozinho aqui chamado Miau? Aí vai ler. Detalhe, ninguém nunca vai perguntar isso. Ele vai ficar parado lá a vida inteira. Ninguém nunca vai fazer essa pergunta, entendeu? Exatamente, porque todo mundo tá pouco se fudendo pros livros que ele tem na sua estante, tá? O livro se chama Miau, aí Mano, do lado dele tem O a Brasil já coleção tá do Harry quase se fudendo Potter. pra qualquer tipo de livro, mano. Imagina um livro chamado Miau, cara. Exatamente. Aí, cara, a pessoa que compra um livro chamado Miau, ela tem que se ferrar. Cara, eu espero que o autor. Mano, eu não tenho palavras. Foda-se, foda-se, foda-se.